Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje são 6/11, né? Sexta-feira, né? Então, iremos dar continuidade à nossa sexta-feira com matemática, né? Que esse dia seja repleto de muitas alegrias, de coisas boas, de saúde, né? Para todo mundo. Então, dando continuidade ao nosso caderno de atividades, na página 85, tá? Nosso caderno de atividades de matemática, página 85. Hoje, nós iremos fazer a revisão sobre o quê? Sobre os números na forma decimal. Terminamos o capítulo 8, que eram os números na forma de fração, tá? E agora estamos no capítulo 9, números na forma decimal, tá? Nós vimos o quê? Vimos a leitura, como se lê os números na forma decimal, tá certo? A representação de fração em número decimal, tá? Nós vimos a adição, subtração, multiplicação e divisão na forma decimal, tá? Colocar no quadro de unidades quem é inteiro, quem é décimo, quem é centésimo, tá? Quem é milésimo, ok? Então, aqui na página 85, antes de vocês fazerem essa atividade, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão pegar o livro de matemática, né? Tá? No capítulo 9, irão fazer uma recapitulagem, né? Fazer uma leitura as dicas, né, que tem lá, como fazer a leitura, né, como representar número fracionário em número decimal, tá certo? Vocês irão fazer uma revisão, tá, do capítulo 9 para poder vir para cá para o caderno de atividades, tá? Então, nós temos aqui, primeira questão, escreva por extenso as frações decimais a seguir. O que são frações decimais? Quem é que lembra? As frações que têm como denominadores o 10, o 100 e o 1000. É isso? Certo? Quando nós temos aqui, ó, por exemplo, ó, 5, como é que eu leio essa fração? 5 décimos, né? Tá? Como é que eu leio essa fração aqui, ó? 7 centésimos, né? Tá? Como é que eu leio essa fração aqui, ó? 10 o quê? Milésimo, né? Quando é 10 é décimo, 100 centésimo e 1000 o quê? Milésimo, ok? Na segunda questão, nós temos o seguinte: escreva os números na forma decimal correspondente à parte pintada de lilás nas figuras a seguir, tá? Então, aqui, ó, nós temos o quê? Quantas partes estão pintadas aqui? Ó, a figura, ela foi dividida em quantas partes? Em 10 partes, né? Quantas partes foram pintadas? 6. Então, foram pintados o quê? 6 décimos, né? Isso aqui é a fração. Mas como é que eu escrevo? Ó, 6 décimos. Como é que eu escrevo 6 décimos em número decimal? Lembrando que quando é décimo, só pode ter o quê? Um número após a vírgula, né? Na outra questão, no item B, do mesmo jeito, foram divididos em 10 partes. Quantas partes foram pintadas? 3. Então, foram pintados o quê? 3 décimos. Na outra parte, foi dividida a figura, no outro item, foi dividida em 10 partes. Quantas partes foram pintadas? 8. Então, foi pintado quanto? 8 décimos. Vocês irão escrever em quê? Em números decimais, tá certo? Ok? Na terceira, represente com algarismo os números decimais abaixo. 13 centésimo, né? Então, quando eu falo de centésimo, né, só pode ter o quê? Só pode ter 2 números após a vírgula, né? Quando eu falo assim, ó, 13 centésimo, né? Então, eu vou representar o quê? 0,13, ó, 13 centésimo. Só posso ter 2 números após a vírgula, né? A parte inteira, que fica antes da vírgula, e a parte decimal, que fica após a vírgula, ok? Pronto, 5 inteiros e 7 décimos, 18 milésimos,
30 inteiros e 62 centésimos, 10 inteiros e 11 milésimos. Na quarta, escreva a representação decimal destas frações. Aqui está em fração, você vai colocar o quê? Em números decimais. 27 centésimos, né? Então, 27 centésimos, tá? Aí você vai representar na forma decimal, ok? Na outra página, nós temos o seguinte, complete o quadro conforme o exemplo. Eu tenho 7 inteiros e 13 centésimos, né? Ó, o 7 fica no inteiro com a vírgula, o 1 é décimo, o 3 é centésimo e para completar eu acrescento o quê? O 0 no milésimo, certo? Do mesmo jeito você vai fazer com 457 milésimos, tá? Então o 0 vai ser inteiro, o 4 décimo, o 5 centésimo e o 7 o quê? Milésimo. Do mesmo jeito você irá fazer com os outros números. 8 inteiros e 4 décimos, 1 inteiro e 34 centésimos, 9 inteiros, 654 milésimos, 10 inteiros e 17 milésimos, ok? Na outra questão, escreva por extenso os números na forma decimal. Pronto, aqui tem um número, você vai escrever 6 décimos, 7 centésimos, 19 milésimos, 165 o quê? Milésimos, tá? Complete com sinais igual ou diferente, tá? Você vê lá no livro, certo? Você vê lá no livro o que é que a gente faz, né? Por exemplo, ó, aqui eu tenho 5 centésimos, né? Com 50 centésimos. Ó, 0,05, né? 0,50, né? Ó, aqui eu tenho 5 centésimos e aqui eu tenho o quê? 50 centésimos. Então, 5 centésimos é igual ou diferente de 50 centésimos? Logicamente que é diferente, é isso? Certo? Lembra, gente, que quando tem que igualar as casas decimais, viu? Por exemplo, quando eu tenho assim, ó. Quando eu tenho, ó. Ó, nas casas decimais aqui, eu tenho o quê? 1, 2, 3, né? E aqui eu só tenho 1. Aí o que é que eu faço? Então, ó, 1, aí 2, 3. Pronto. Aí aqui agora fica igual ou diferente? Vai ficar igual, tá? Iguale as casas decimais, viu? Certo? Pronto. E o desafio, tá? Então, vocês vão fazer da página 85, tá? Até a página 88, tá? Na página 87, nós temos o seguinte, usando o sinal maior, né? Certo? Lembrando que, ó, o sinal, ele fica com a boca aberta sempre para o número maior, né? Coloque em ordem crescente os números, tá? Então, você vai colocar esses números em ordem crescente. Teve dúvida? Vai lá no livro e olha como é que faz. Na segunda, complete com sinais maior, menor ou igual, tá? 16 décimos é igual ou diferente de 1 inteiro e 6 décimos. 4 quintos é igual a 1 inteiro, né? Lembrando que o inteiro, você tem inteiro quando você tem o quê? Numerador e denominador igual, né? 7 centésimos é maior ou menor do que 7 milésimos. Aí você coloca o sinal, né? Cada figura foi dividida em 100 partes iguais. Escreva o número na forma de fração. Primeiro você escreve na forma de fração e depois na forma decimal, tá? Observando quantos quadrinhos foram pintados, tá certo? Ok? Na quarta questão, nós temos o seguinte. Represente com algarismo os números na forma decimal. 29 centésimos tem um nome, você vai escrever o quê? O número. Lembrando que é na forma decimal, certo? Na página 88, responda as questões. A quantas unidades correspondem 50 décimos? Então, o que é que você faz? Ó? 50 décimos, quanto é?
50 dividido por 10 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 5, né? Tá certo? Você faz essa divisão aí. Na B, qual é a fração decimal que representa o número 2 centésimos? Aí você escreve o número decimal e escreve a fração na frente. Então, a quantos décimos corresponde a fração 1/2? 1/2, né? Ó, 1/10, 1/2. O meio é o quê? É a metade, né? Se eu tenho, ó, o inteiro é isso aqui, 10 décimos, né? Tá certo? Qual vai ser a metade de 10 décimos? Vai ser o quê? Vai ser o quê? 5 décimos. Não é isso? Ok? Então, 5 décimos. Então, a fração 1/2 corresponde o quê? A 5 décimos, né? Na sexta, Joaquim tinha 36 bolinhas de gude em sua coleção. Ele deu 1/2 da sua coleção ao seu irmão e 1/6 do restante para o seu amigo. Com quantas bolinhas Joaquim ficou? Então, você vai calcular 1/2 de 36, 1/6 de 18, né? Certo? 1/6 de 18. Depois você vai pegar o 36 menos 18 menos o outro resultado, tá certo? E você encontrará a resposta e o desafio, tá bom? Um beijão e bom final de semana.